Floquinhos, como é que faz para eu saber se a máquina é boa? Então, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque antigamente, pessoal, as máquinas elas eram um pouco discriminadas, vamos colocar dessa maneira. E isso tem uma explicação. Entendam que a máquina é uma intervenção tecnológica do exercício físico, ok? Então, se você pega um halter, não tem muito segredo, né? Lógico que a gente tem halter bom e halter ruim, existe isso, né? Sim. Por exemplo, um halter que tem a barra muito grande, isso vai deixar com pouca estabilidade para você fazer um desenvolvimento. Então, assim, mas é uma coisa mais simples, né? Uma barra livre, por exemplo, você não tem muito o que errar. É o tamanho dela e o peso. Se ela for leve, você vai colocar mais peso, né? Tem barras olímpicas que pesam o dobro de algumas outras, que são, vamos entender assim, como oca ou como uma densidade menor. E tudo bem, mas na máquina, galera, a gente tem uma mecânica muito específica, porque a gente trava o movimento. Inclusive, alunos da consultoria me perguntam, né, regularmente: Leandro, é melhor máquina, cabo, né, halteres? Galera, eu já fiz vídeo explicando sobre isso, então lembra de procurar Leandro Twin mais tema, tá? Cada um tem um benefício, certo? Só que o que acontece? A gente tem academias e academias, a gente tem marcas de máquinas e marcas de máquinas. Por exemplo, eu treino no CT da Growth, eu treino no Ironberg. Então são academias que têm máquinas fantásticas, com uma mecânica incrível. Às vezes uma mecânica que você consegue extrair mais lá do que no peso livre, né? E às vezes o pessoal fala, não, toda máquina é pior do que... Não é. Tem máquina que você consegue ativar determinadas regiões melhor do que com peso livre e com uma boa segurança, etc. Porém, tem lugares que eu vou treinar, às vezes quando eu estou viajando e tal, eu escolho uma academia ali de uma cidade menor, né, eu não estou desmerecendo, é só a realidade mesmo, pelo amor de Deus, que tem máquinas mais simples, máquinas mais antigas, e quando você senta, você sente uma diferença abissal. E aí é um pouco disso que eu quero passar para vocês. Sem vocês treinarem numa máquina boa, é um pouco mais difícil reconhecer a ruim, concorda comigo? Então, o primeiro passo é, existe a possibilidade de você treinar numa academia, pelo menos, sei lá, uma semana, ou um treino específico, que você possa pagar um avulso. Por exemplo, eu vou visitar uma academia, a própria Área 51, que é a academia da Growth, você pode treinar lá sem custo nenhum. Tem um agendamento que você vai fazer aos domingos, vai lá, é só entrar no Instagram deles, tá? Área 51 São Paulo, vou deixar aqui embaixo o nome, e você faz o agendamento para você conhecer, para você sentir, falar, nossa, isso é muito diferente. Mas um dos pontos que a gente deve ressaltar ali, primeiro de tudo é a ativação. Então vamos lá pegar uma máquina de pec deck. Quando você faz essa máquina, você sente uma ativação motora muito boa? Por exemplo, acima ou abaixo de você fazer um crucifixo reto com halteres, com uma execução bem feita, lógica. Eu sinto mais ou menos uma ativação igual. Galera, é um bom princípio, tá? Se você sente ali uma ativação parecida na máquina e no peso livre, já é uma coisa boa. Se você sente uma ativação acima, provavelmente é uma máquina que ajuda você a extrair mais a fibra daquele setor. Não quer dizer que ela é superior, não é isso, ao peso livre. Mas, para aquela região, é muito bem-vinda, ok? Por exemplo, tem um supino declinado, na área 51, que na verdade ele não é declinado, né? Você faz ele sentado, mas ele pega a parte inferior do peitoral. Pega exatamente a parte que eu estou tentando melhorar, que é essa parte que junta aqui. E é muito mais confortável, porque no declinado vem muito sangue para a cabeça, né? É um pouquinho ruim fazer. Então, poxa, ali quando eu fiz eu falei, é isso aqui que eu preciso. Só que também tem máquina que você faz e não sente ativação motora nenhuma. Fica meio descoordenado o movimento. Então esse é uma boa maneira de você identificar uma máquina. Um outro ponto também, né, que eu sempre falo para os alunos da consultoria, repara como reage às suas articulações. Aí eu vou dar outro exemplo agora. No meu prédio, eu tenho uma academia, mas é aquele aparelho que faz tudo e não faz nada. Logicamente serve para quebrar um galho, né? Durante a pandemia lá ficou liberado e eu treinei lá quase 2 anos. Meu, show de bola, né? Assim, digo, para minha necessidade me atendeu muito bem. Agora, a cadeira extensora de lá, quando eu vou fazer, eu sinto uma pressão articular na patela, no joelho. Você fala, nossa, sabe, horrível assim. Então eu tenho que reduzir muito a carga para não sentir dor, fazer o movimento mais lento. Então percebe que essa máquina, ela me limita de colocar peso. Porque se eu colocar muito peso, dói a articulação. E se eu colocar pouco peso, eu faço até lento, ok, vai servir ali, mas não é um trabalho tão eficiente. Então esse é um outro ponto. Aí eu vou na cadeira extensora, por exemplo, da área 51, eu entupo de peso, né, e não é assim, placa, aqui é 10 placas, o outro é 5 placas. Não, é uma sensação no músculo que você tira e fala, o negócio está pesado. Só que a articulação tem um conforto maravilhoso, eu não sinto nada
do joelho. Então eu consigo tacar carga e fazer um movimento muito bom. Então esse é um outro ponto, um segundo ponto muito importante. A sensação que você tem de conforto no aparelho, de segurança. O que esse aparelho te permite de segurança? E de novo, não é uma segurança, aqui está guiado, não tem como acontecer um acidente. Não é isso. E sim, as suas articulações, o que elas sentem. Então, ativação motora e a sensação de segurança são dois bons parâmetros para você identificar uma máquina boa. Se você identificar que a máquina não é boa, tá? E por um acaso você tem uma necessidade específica de fazer ela, a recomendação é fazer como eu fiz, né? Abaixa a carga e faz o movimento mais controlado, mais pensado, mais cadenciado. Porque você sabe disso. Devagarinho a gente sente mais, não é? Porque você concentra mais o movimento. Então é uma postura que você deve adequar ao utilizar essas máquinas. Falando de postura, só para passar aqui, nós temos máquinas que foram projetadas para pessoas de uma determinada altura, né? Mais ou menos ali entre 1,60 e 1,90 de altura. Quando costuma passar de 1,90 ou ser menos de 1,60, as máquinas mais simples, elas costumam ser um pouco limitadas. Então você tem uma regulação ali, mas você vê que o cara não cabe direito na máquina, ou fica muito encurtadinho e precisa de ajuda às vezes para tirar uma barra, alguma coisa desse sentido. Por exemplo, criança não tem problema nenhum fazer, né? Às vezes o pessoal pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram, abre a caixinha de perguntas todo dia, vai lá no Instagram e me manda a sua dúvida. Criança não tem problema, só que as máquinas não foram feitas, às vezes para 1,30 m, 1,40 m. Então ela vai ter que trabalhar com peso livre. Para peso livre ela tem que ter um professor junto com ela, porque a chance de errar é grande, mas não tem problema nenhum. Então verifica isso também, né, do seu tamanho, se está compatível com aquela aparelhagem. Lembrando que eu tenho um curso que ensina como montar um treino e periodização do zero, tá pessoal? O link está aparecendo aí para vocês. E eu vou deixar a indicação agora aqui, daquele vídeo que eu falei no começo aqui da nossa discussão, que é melhor peso livre, máquina, cabo, né? Qual que é a minha necessidade, como eu sei que eu preciso de cada coisa, tá? Dá uma conferida aqui.